Vamos falar agora da nossa saúde intestinal? Vamos falar de vida, de realização, porque o intestino que não está bem afeta tudo, né? Até porque eu já ouvi falar que ele é o nosso segundo cérebro. Mas para falar sobre isso, eu vou trazer, claro, uma especialista, entendedora deste assunto, a médica doutora Josi Carneiro. Ela é gastroenterologista, especialista em emagrecimento e na saúde digestiva, obviamente. Vamos falar hoje sobre lesões no intestino. Muita gente fica preocupado com as lesões no intestino. Será que todas as lesões que acontecem no intestino podem chegar a causar câncer? Não sei. Eu vou conversar com ela sobre isso. Um prazer em estar com você mais uma vez aqui, viu, doutora? Muito obrigado. O prazer é todo meu. Sempre gosto muito de estar aqui compartilhando conhecimento. Conhecimento pode salvar vidas. E então, salva, né? Isso, salva. A gente vê diariamente isso, né? As pessoas que procuram entender melhor do assunto, elas têm a vida salva realmente. Quantos casos, né, de pessoas que às vezes achavam que em alguma situação não tinha mais jeito para aquele problema e a pessoa foi atrás e conseguiu resolver. Tudo na vida é assim, né? A gente ter fé, ir atrás e buscar conhecimento sempre pra gente entender o que a gente tá passando. Quando a gente fala de lesão no intestino, inflamação, sei lá, a gente tá se referindo, obviamente, já a algo que vai para uma lesão pré-cancerígena ou não necessariamente? Uma alteraçãozinha já tem que acender um alerta vermelho? O que você enxerga nisso? Então, o que acontece? Existem lesões que viram câncer, tem um poder de malignização bem maior de virar câncer, e existem lesões que não viram câncer. As mais preocupantes são os pólipos, que temos os adenomas, que são pólipos que, se não ser retirado, ele tem um risco muito maior de virar câncer. Existe também pólipos que não são cancerígenos, que tem um valor que é um risco menor, que são pólipos hiperplásicos. Esses exames, então, depende muito da característica do pólipo. Então, existe pólipo mais plano, serrilhado, que esses pólipos têm um risco maior de malignizar. Mas, lembrando também, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, que geralmente de 8 a 10 anos, que não faz aquele acompanhamento rigoroso, essas pessoas têm um risco maior de virar câncer. E é importante ressaltar que existe também o que pode causar câncer. Além desses pólipos, tem a parte genética. Existe alteração genética, fatores familiares que deve deixar bem alerta. Então, quais são os pólipos genéticos? Que são os pólipos que a gente chama de PAF, que é uma alteração ali nos cromossomos dominantes, que as pessoas devem fazer também, além da colonoscopia, devem fazer um exame genético, que a pessoa apresenta inúmeros pólipos, geralmente 100, 1000 pólipos numa região. Então, se a pessoa tem alguém com câncer na família, menos de 40 anos, deve acender um alerta, que pode ter uma variação genética. Só 5% das pessoas que têm câncer de intestino têm esses cânceres mais genéticos, que são o PAF, né, que são pólipos adenomatosos familiar e a síndrome de Sander. Essas síndromes, elas são pólipos assim um pouco mais, apesar dele ser um pouco mais raro, ele tem uma agressividade bem maior. Nossa, mas o que causam esses pólipos? Todos têm uma causa em comum ou cada um? Alterações, né, genéticas. Então, esse PAF é uma alteração genética que a pessoa, né, se você tem alguém com menos de 40 anos, teve câncer, deve fazer um exame genético e deve fazer uma colonoscopia mais precoce. Às vezes tem que fazer até de 10 a 12 anos. Se for diagnosticado PAF, todo mundo da família tem que ficar sendo acompanhado rigorosamente. É possível ter pólipo e viver normalmente ou tem que remover, mesmo aqueles que não são tão graves? Na colonoscopia, geralmente todos os pólipos são retirados, porque podem ser que seja hiperplásico, que tem menos chance de virar câncer, mas se ali tiver confuso na hora, então a conduta é todo ser retirado. Para já remover o mal pela raiz. O mal pela raiz. Então, assim, além da colonoscopia ser um exame que faz com anestesia, ser um exame menos complicado hoje, você não vê nada, ele salva muitas vidas, né?
Então, assim, e essa alteração genética é muito importante, porque se as pessoas têm essa preocupação, alguém da família teve câncer com menos de 40 anos, é anormal. A família toda ficar em alerta. É, a família toda. Aí tem que fazer o exame até aquela idade, às ou vezes, antes até? aí 10 anos antes, né, fala 30 anos, mas se for PAF, de 10 a 12 anos de idade. Nossa. Porque essas pessoas que têm PAF, essa alteração genética, geralmente com 40 anos todos têm câncer. Então, podem ter câncer com 25 anos, entendeu? Assim, rápido. Se não tiver acompanhamento... E é muito agressivo, né? É agressivo. E geralmente tem que operar uma parte do intestino. É até importante a gente colocar uma foto aqui, que eu até mandei, né? Mostrando o que é um PAF. Apesar de ser 5%, mas assim, ser raro, é importante ver, né? Que tem... Se tem alguém na família, não deve deixar passar. Os cuidados são maiores. Se não tem ninguém na família, 45 anos com ou sem sintomas. Vocês devem entender que deve entrar na sua rotina a colonoscopia, né? Que preocupa a mulher, mamografia, homem, exame de próstata. E a colonoscopia também deve ser um exame de rotina com 45 anos. Bom, observando essa foto que o nosso público está vendo agora, todas essas bolinhas são pólipos. Todas essas bolinhas são pólipos. E então, é algo perigoso aqui. São... Na imagem já me deixa preocupada. Preocupada. Então, a pessoa que é jovem, alguém da família, fez uma coluna, uma endoscopia, teve pólipos e é jovem, já fica em alerta. E se for muitos pólipos, aí com alteração genética, a gente fecha a síndrome de PAF, né? Que é pólipos adenomatosos familiar. E aí toda a família deve ficar em alerta e essa pessoa, se não tratar, ela tem câncer até 40 anos. E se você não faz isso, não tem um controle, é obeso, diabetes descompensada, não faz exercício, uma alimentação toda errada, com condimentos, aumenta a chance de câncer de intestino. Então é importante ficar alerta nos sinais e também na forma que você lida com a sua vida, né? Porque isso vai definir o seu futuro e você ter uma velhice tranquila ou não. E dependendo do caso, gente, câncer no intestino, a pessoa é difícil, né? É difícil. É muito difícil. Então a gente tem que cuidar da gente. Quando uma lesão dessa, então, ela é detectada através da colonoscopia, quais são os próximos passos depois? Detectou, tirou os pólipos, aí tem que ter uma manutenção? Como que é? Tem. Isso aí, assim, depende muito da lesão, da quantidade de pólipos, entendeu? Os pólipos que eles são menos que 10 milímetros, aí a gente vai ver, né, o Cada tempo. Caso é um caso, Cada caso é o caso. Se tem displasia, né, que são antes de um câncer virar câncer, ele passa por um processo. Displasia leve, moderada e acentuada. Então há uma chance de reversão. De reversão. Não virou ali, Então assim, através do anátomo patológico, do tamanho do pólipo, da quantidade de pólipos, vai definir de quanto em quanto tempo você faz a colonoscopia. Tá? De 5, 3, anual, uma vez por ano, de 6 meses. Então tudo isso para tomar essa decisão. Mas se uma dica tiver que ser dada, entrar na sua rotina colonoscopia com mais de 45 anos, saber a sua história familiar, pai, mãe, irmãos, avós, história familiar, alguém teve pólipos tão jovem, alguém teve alguma doença dessa como genética, se teve, ter um cuidado mais rigoroso, se não tem, né, então fazer com 45 anos, alimentação saudável, cuidado com obesidade, com as comorbidades, tudo isso pode, né, te prevenir dessa lesão, dessa doença, né, que é muito triste o tratamento. Então, fazendo isso, você vai ter uma vida mais tranquila, vai prevenir essa doença. Muito bom. Atentem-se aos sinais, viu? Quero convidá-los a conhecerem a Clínica Cidade. Vocês estão vendo agora imagens da clínica. É uma gama de serviços oferecidos lá no espaço. Vai desde essa parte da saúde digestiva e também para quem busca o emagrecimento com saúde. Eu gosto até de reforçar, porque a gente quer ter saúde, né? A gente tem que atingir os objetivos, mas com saúde para depois não colher aquilo que você não queria, porque a gente planta e colhe. Então tem que tomar cuidado nos sinais. Conheçam lá, são 11 vagas de garagem, né? Muita vaga ali naquele lugar. É próximo, é lindo, né? O espaço. Eu sou suspeito que eu gosto muito daquele lugar, o atendimento maravilhoso. A doutora
Josi é uma estudiosa, ela está sempre se reinventando através de viagens, workshops, está sempre trazendo algo novo, né? Você vai se atualizando e passa para nossa região isso. Então olha o que a gente tem na nossa região para poder te atender da melhor forma. Então não fique deixando para amanhã, porque a gente tem surpresa e depois é muito desagradável. Muito obrigado, viu, por trazer esse tipo de informação que acho que todo mundo deveria se atentar. Sim, se atentar. Muito obrigada. Lá realizamos colonoscopia, que é um exame muito importante, com alta definição, para tirar essas lesões inicialmente no começo e fazer o tratamento precocemente. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando informações. E sempre me sinto lisonjeada de estar aqui compartilhando com você. A gente que agradece sempre. É isso aí, espero que você tenha gostado e atente-se sempre, ok? Obrigado. Obrigada.